Mensagem dia 10/7/1998. A estrela que iluminará. Toda a terra proclamará o meu santo nome. Mesmo os pássaros, os animais e tudo que for vivente. É o ponto luminoso que anunciará a minha vinda gloriosa. Por isso, meus filhos, vos envio na minha frente, dando todo o apoio que vocês precisam para assegurar a certeza de que o meu retorno está próximo. Não desfalecei nesta curta passagem. Sejam firmes nas palavras e não se deixem convencer por esses que não admitem que fui, que sou e que serei. Os meus anjos e santos nada mudaram e nem mudarão. Diante de mim, o respeito continua o mesmo. Assim são os meus conservadores, que são vocês, meus filhos. Ser fiel a mim é preservar a vossa vida e não seguir aquilo que a minha igreja já vem mudando. O meu filho João Paulo II já não suporta a desobediência que os sacerdotes vêm cometendo, pois são erros e mais erros irreparáveis. Santo Agostinho tinha anotado em seu relatório, orientado por mim, que a hierarquia da igreja seria horrível no final deste milênio. Santo, meu querido filho, sou eu, Deus Criador e Salvador. Mas para mim são poucos, muito poucos os que em quem posso confiar e tratar de santo, como é o teu caso. Numa época que o ser humano olha primeiro as suas necessidades, para depois olhar a minha. É por isso que não suporto mais ver tanta injustiça nessa terra. Então a escolha agora está sendo feita, para que quando a estrela apontar no céu, no toque final, toda a natureza irá estremecer. Daí em diante, não haverá mais tempo para conversão. Fechar-se-á a cortina do tempo, e a consumação dos séculos se encerrará. Poucos irão para a vida eterna, e a maioria para a perdição. Levantai as vossas cabeças, filhos queridos. Sejam firmes comigo, como eu sou com vocês. Jesus. Bom, a mensagem minha era outra mensagem e eu troquei por essa porque muitos dizem, né, que as mensagens não se contradizem. Muitas pessoas falam que a mensagem nenhuma delas se concretizou ainda, né? Nada acontece do que dizem as mensagens. Bom, essa aqui é de 1998. A estrela que iluminará. De todas as formas, né, possíveis, esse amado profeta já foi atacado. Já foi caluniado, já foi difamado, já foi ridicularizado, né, por algumas pessoas. Então a gente leva ao conhecimento daqueles que acreditam, né, daqueles que querem acompanhar essa obra, que tem uma fé viva, o que deve ser feito. É isso que a gente vem fazendo, manter o pé firme no chão, né? Nossa fé sempre inabalável. A gente não pode esmorecer por conversas contrárias, por pensamentos contrários aí, pessoas que nos atacam, porque o inimigo de Deus, ele age dessa forma, ele tenta mexer no alicerce, né? Então a gente tem que estar firme sempre. Então busquei essa mensagem aqui hoje, porque como fala aqui, ó, a estrela que iluminará, e agora está no conhecimento de todos, por redes sociais, né, pelos canais de televisão, que agora dia 21, a estrela de Belém voltará a brilhar e será vista por todos na terra. Não é em algumas partes vão ver, toda a terra vai poder ver. Então, isso não está se concretizando? Uma mensagem dessa é falsa? Uma pessoa como o profeta foi, com pouquíssimo estudo, ia ter esse discernimento, ia ter esse entendimento, se não fosse Deus passando para ele? Ou como alguns querem dizer, né, que é o inimigo que passava as mensagens? Tem pessoas aí novamente na internet atacando
que o profeta é blasfemo, é o inimigo que falava pela boca dele. Então a gente tem que acreditar que o inimigo fala sim pela boca, mas desses que estão atacando, ali está a prova real que o inimigo age por eles. Principalmente pessoas que eram de outras denominações, né? Ataca a nossa obra hoje como seita, mas era de uma seita e veio para a Igreja Católica atacando quem é da Igreja Católica. Então isso a gente percebe que é ataque do inimigo, né? Então é o inimigo que ataca. Então eu busquei essa mensagem para nos alertar. E aqui Jesus diz assim, ó. Onde é que está aqui? Ser fiel a mim é preservar a vossa vida e não seguir aquilo que a minha igreja já vem mudando. Prestem bem atenção, gente. Ser fiel a mim é preservar a vida, é preservar a vossa vida e não seguir aquilo que a minha igreja já vem mudando. O meu filho João Paulo II já não suporta a desobediência que os sacerdotes vêm cometendo, pois são erros e mais erros irreparáveis. Santo Agostinho tinha notado em seu relatório, orientado por mim, que a hierarquia da igreja seria horrível no final deste milênio. E ninguém está percebendo isso? Os católicos não estão enxergando isso? Ou é o profeta Pedro II que vinha mantendo as coisas anormais dentro da igreja? O profeta Pedro II, pelo nosso conhecimento, e de vocês, né, que acreditam, tirou pessoas de outras denominações e trouxe novamente para a igreja, mas com fé, com respeito. E Jesus diz aqui novamente nessa mensagem: santo, meu querido filho, sou eu, Deus Criador e Salvador, mas para mim são poucos, muito poucos em quem posso confiar e tratar de santo, como é o teu caso. Se não querem acreditar, o problema é de quem não acredita, né? Como é o teu caso, numa época em que o ser humano olha primeiro as suas necessidades para depois olhar a minha. Vocês podem perceber, as pessoas que nos atacam, as pessoas que atacam esse profeta, são pessoas pensando em si próprio, querem se promover, querem crescer. Vá buscar, e principalmente são fedelhos, né? Eu chamo de fedelhos porque são um rapaz pequeno ainda. Pessoas que mal tiraram a fralda já querem se sentir importantes. Vai evangelizar 45 anos, trazer o povo para dentro da igreja com respeito, com dignidade, com amor a Jesus, faça caridades por 45 anos, doe a sua vida por 45 anos, depois então volta para conversar com a gente, volta para dialogar. Não simplesmente surge aí do nada, um Zé Ninguém, e se acha o sabedor, né, da verdade. Então eu estou falando porque a gente tem que responder pela obra, né? A obra sendo atacada, a gente tem que dar pelo menos um pouquinho de sinal. Não que ele mereça, não. Mas a gente tem que dar o desprezo. Deem o desprezo a esse tipo de ataques. Então essa mensagem ainda Jesus fala assim: por isso, meus filhos, vos envio na minha frente, dando todo o apoio que vocês precisam para assegurar a certeza de que o meu retorno próximo está. Não desfaleceis nessa curta passagem. Não esmoreçam, não. Os ataques vão vir sempre, a gente vem falando isso. Não se deem por convencidos porque um bobinho aqui, outro ali, vem falando besteiras, né? Vem difamando, falando aquilo que nem conhece, que não faz sentido o que ele fala contra o profeta, porque não conhece nada da vida do profeta. Simplesmente ouviu alguém falar. Se ouvisse pelo menos umas 50 palestras que o profeta está aí na internet para pegar, já mudaria de opinião, mas não, prefere ouvir o que a igreja fala. Mas a igreja já está toda mudada. Seita já está sendo a igreja católica, né? Quase já é uma seita, porque não é mais nada do que era antigamente. Ela está mudada. Nós estamos permanecendo naquilo que Jesus deixou. E aqui ele afirma, ó, em 98, ele está afirmando isso. Sejam firmes nas palavras e não se deixem convencer por esses que não admitem que fui, que sou e que serei. Os meus anjos e santos em nada mudaram e nem mudarão. Tudo muito detalhado, né? Tudo muito explicado, esmiuçado. Só um cego, um ignorante, um analfabeto que não entende. Dizem que o profeta era analfabeto. Queria eu ser analfabeto do tipo dele, né? Ter o entendimento. Por isso que Deus diz: eu tiro
De quem muito sabe, dou a quem pouco sabe. Em nada mudarão. Diante de mim, o respeito continua o mesmo. Assim são os meus conservadores, que são vocês, meus filhos. Diante de mim, o respeito continua o mesmo. O que uma pessoa que ataca o próprio irmão entende de respeito? Principalmente quando é uma pessoa mais de idade ainda, né? Essa pessoa que está atacando o profeta serviria para ser neto, se bobear tem idade mais nova ainda do que o neto mais velho do profeta. Que capacidade uma pessoa dessa tem? E você percebe lá, né, que de tanto me falarem, mandarem imagem, eu fui ver um pouquinho. Você percebe o ódio dele nas palavras dele. Então a gente percebe que é o demônio falando, pela boca dessa pessoa. Fala com ódio, chega a rangir os dentes, rangir os aparelhos, né, porque a boca está só em aparelho. Então a gente percebe o ódio da pessoa ali. Então esqueçam, não valorizem isso. Deixem esse tipo de pessoas lutarem, né? Jesus fala, a estrela, o grande sinal será dado nos últimos momentos e todos irão ver. E aqui agora está falando, né? A NASA já se pronunciou. A Terra inteira vai poder ver. Não é um local ou outro, a Terra inteira vai poder ver. Não será esse o grande sinal? Pode não ser, mas se for, estamos preparados? E Jesus diz que depois do sinal não adianta se arrepender, porque viram vão se arrepender. Então, dia 21, né? Então, nós temos aí vários e vários anos nos alertando sobre isso. E isso é um acontecimento de 800 anos atrás aconteceu. Então, não é uma coisa normal, né? Corriqueira, vira e mexe está acontecendo. 800 anos. Então, a estrela de Belém, deram um nome, né? Voltará a brilhar. E Jesus vem alertando desde 1996. Em 96 também ele já fala aqui em outra mensagem, um pedacinho assim, ó. Além disso que já foi lido no programa passado, né? Não vou pegar esse pedacinho agora, não marquei, né? Mas Jesus fala: assim sou eu, meu filho, no teu caso, assim sou eu, meu filho, no teu caso já és um, como outros que estão espalhados pelo mundo fazendo o meu serviço, que é a conversão. Já estão vendo que o que são meus estão isolados, sem se misturar com esse bando de fanáticos que entraram dentro da minha igreja, que é a de Pedro, e que estão mudando todo o silêncio da Santa Missa. De longe não se sabe se é missa ou salão de divertimento. Não é esse pedacinho, eu ia ler um pedacinho da estrela aqui também que fala. A mensagem é de 96 daí. A mensagem é 5 de dezembro de 96, mas o pedacinho que fala, né? Meu alimento, meu filho, é invisível, mas vos sustenta todos os dias. Minha cólera é de tristeza, porém nada posso fazer, porque é o homem e a mulher que estão perdidos pela força do pecado. A justiça recai sobre os perdidos que nada fazem para se livrar da obra de Satanás. Tá, eu não vou achar aqui agora. Mas a mensagem é essa, dia 5 de 12 de 96. E ali fala, ela voltará a brilhar. Ah? A grande estrela de Belém irá aparecer novamente. O título dessa mensagem, né? 5 de 12 de 96. Então nós temos aí as mensagens nos alertando, com muita antecedência, né? Para aqueles que dizem que nada acontece, nada se concretiza, tá aí, ó. Se for esse o momento, nós estamos aí há 2, 3 dias, né? Do grande acontecimento. E Jesus diz que não adianta depois pedir perdão. Não adianta correr atrás porque viram. Pode não ser nada, né? Pode ser simplesmente, como muitos falam aí, mais um acontecimento. Mas se for esse acontecimento que Jesus vem nos alertando há tanto tempo, quantas pessoas vão ser pegas? Aí nas praias, né, em festas, deixando Jesus de lado, numa época de Natal, que era para as pessoas estarem rezando, joelhos dobrados, né? Quando muitos acusam, a gente volta a tocar no assunto, que o profeta não fala isso, não fala aquilo, é um blasfemo, todo tipo de ataque, né? Para essas pessoas, então a gente também faz uma pergunta como o padre Eusenildo fez na época. O diabo deles se converteu, né? Porque se o diabo, através de uma pessoa, vem passando essas mensagens, dobrem os seus joelhos para Jesus. O diabo pede isso para alguém?
O diabo pediu para Jesus dobrar o joelho para ele, na época, né? As vestes, andem bem vestidos, comunhão na boca, de joelho, mulheres de véu, mulheres bem vestidas, marido respeitar mulher, mulher respeitar marido, os filhos respeitarem os pais, andar bem comportado, fazer caridade, cuidar do teu irmão, rezar o terço, viver em família. O diabo pede tudo isso para as pessoas, né? Então esse diabo foi convertido já, né? Jesus não converteu ele, deu todas as chances, quando andou Judas do lado dele, né? Deu todas as chances para ele se converter, ele não converteu. Agora ele se converteu porque mandou essas mensagens todo para o profeta aí. É uma pessoa ser muito ignorante, né? Isso, estejam confessados, sacramentados, né? Procure um sacerdote, o sacerdote andar de batina. Tudo isso o inimigo está pedindo agora, né? Através dessas mensagens, que eles dizem que é o inimigo de Deus que está falando através do profeta. Então é um inimigo que se converteu. Gente, Jesus fala, sim, a gente acredita nisso, que o inimigo fala pela boca das pessoas, mas é pela boca dessas pessoas que atacam os escolhidos de Deus, porque é muito fácil de conhecer quem é escolhido e quem não é. Basta ver nas suas atitudes, basta ver o que ele fez. Vá buscar o seu histórico. Vejam o que o profeta fez em 45 anos. Vejam quantas pessoas voltaram para a igreja, quantas pessoas endireitaram as suas vidas, quantas famílias voltaram a crescer, ter filhos que não tinham mais, quantos homens largaram a vida mundana para viver só para sua esposa e filhos, quanta esposa deixou de ser leviana para viver somente para o seu marido e para os seus filhos. Quantos? Tão fácil de ver isso, né? Quantos testemunhos nesse livro. Ele fala do livro com uma brincadeira, está até um pouquinho rasgado, não sabe o que vai ter que enfrentar, né? Jesus diz em algumas mensagens, aquele que tocar num tio daquilo que vens fazendo, que é o meu enviado, né? Vai ter que prestar conta comigo, porque é eu que estou presente em ti. Aí vai brincar, fala com ironia, faz o que quer, não faz mal. Nós temos que ter esse discernimento de nos mantermos firmes. Jesus diz aqui nessa mensagem, não desfaleceis nesses tempos finais, sejam firmes. Essas mensagens é uma confirmação, uma comprovação de que nós precisamos estar com os pés firmes no chão, enfrentando tudo e todos que lutam contra. Nós também não somos mais crianças, né? Eu já tenho 50 e poucos anos, aí a mais nova aqui é a Aline, com 40, Aline? Então não tem mais como a pessoa de fora vir tentar nos ganhar. Vocês que estão aí fora, eu vi quantas pessoas se levantaram contra, né? Sejam assim mesmo, mas não vá lá debater com ele, não, deixa ele falar com as paredes, ou que ele seja útil para quem o segue, né? Se alguém segue uma pessoa desse tipo, também mostra o que é. Tem um ditado curto e certo, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. O padre Romulo também tinha uma frase, enquanto os cães ladram, a carruagem passa. Então a obra está caminhando, graças a Deus, só está crescendo. Quando a gente tinha uma fraqueza, né, naquela época que o pai partiu, que o profeta partiu, que talvez a gente ia decair um pouco. Não, só cresceu, por incrível que pareça. A partida do profeta daqui da terra para o céu só aumentou essa obra, fortaleceu, foi atender onde ele não podia aqui em corpo físico, foi atender as pessoas novamente em espírito. Aí vem de julgar que é espiritismo, que é seja lá o que for, fala o que quiser. Interessa o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos vivenciando. Vocês viram agora novamente esse tempo de reforma da igreja, tudo tão rápido, tudo tão certo, tudo dando certo, tudo. Quem age errado por si próprio se acaba. Padre Romulo também citou isso uma vez, né? Se for de Deus, vai cada vez crescer. Se não for, por si só vai se acabar. E aqui está aí a obra dessa, 48 anos. 48 anos, que é muito mais do que a idade que essas pessoas novas aí, que a gente chama de fedelho, né? Que muitos se ofendam, mas também eles não perguntam se a gente se ofende para falar mal da gente. Então, se ofendam, fique à vontade. São fedelhos, sim, que vêm nos atacando, falam besteiras, usam um canal, é incrível que pareça, né? Criam um canal aí em mídia, mas não divulgam o que é seu, divulgam o que é dos outros, para criticar o outro, para falar mal do outro. Que canal é esse?
Quem tem prazer em assistir um canal desse? Em participar de um canal desse? Críticas sobre outras pessoas. Não fala de si. Não fala das suas, das suas atitudes, né? Das suas obras. Vai falar das obras dos outros e mal ainda. Então, quem gosta de assistir isso, fique à vontade também, né? Eu não gosto. Então é isso aí, falei só um pouquinho. Eu tinha dito para os meus irmãos que eu não ia falar, parece que eu digo para eles para não falar que é eu que quero falar, né? Mas não é, que na hora a minha língua não consigo frear, as lembranças vêm e eu tenho que falar. Talvez é por isso também que eu estou aí à frente para falar um pouco, que quando toca aqui no calo a gente sente, né? Mas não é por achar que temos que nos defender, não. É porque a defesa é merecida. O profeta merece ser defendido sempre. Essa obra a gente tem que defender até embaixo d'água. Defender sempre, sempre, sempre. Não atacando, mas só falando a verdade.